Vamos para Abrahá para fazer a leitura. Shalom, irmão Márcio e irmã Ana Emília, que acabou de entrar. Shabbat Shalom, bem-vindos. Então, página 361 do Sidur, a bênção para fazer a leitura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar binvim tovim viratzah vedivrehen, hane marim beemet. Baruch atah Adonai haboher batorah uvemoshe avdo uveisrael amor. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que escolheste bons profetas e que quiseste suas palavras ditas verdadeiramente. Bendito sejas tu, Adonai, que escolheste a Torá, teu servo Moisés, teu povo de Israel, e profetas da verdade e da justiça. Amém. Shabbat Shalom, irmã Yasmin, bem-vinda. Então vamos lá para o início da nossa leitura do estudo de hoje, capítulo 15 do livro de Yeshayahu. Leremos também o capítulo 16. Podemos começar? Todos encontraram? Sim. Sim. Amém. Versículo 1 do capítulo 15. Esta é uma profecia sobre Moabe. À noite, Ar é saqueada, Moabe é arruinada. À noite, Kir é saqueada, Moabe é arruinada. 2. Ele subiu ao templo, a Dibon e aos lugares altos para lamentar. Em Nevo e Medvá, Moabe uiva, todas as cabeças estão rapadas e todas as barbas cortadas. 3. Nas ruas eles vestem pano de saco, nos telhados e nas praças, todos uivam e lamentam em profusão. 4. Rechobom e Elarre choram, são ouvidos até Is-Ratais. As melhores tropas de Moabe choram em voz alta, enquanto sua coragem se esvai. 5. Meu coração chora por Moabe, seus fugitivos fogem para Tsoar. Uma novilha de 3 anos. Eles sobem a ladeira de Luhit, lamentando enquanto avançam. Em seu caminho para Oronaim, choram completamente desencorajados. 6. Porque as águas de Neirim estão reduzidas, desolação. A erva secou, a relva pereceu, já não há nenhuma verdura. 7. Portanto, eles levam suas riquezas, tudo o que colocaram à parte, pelo vadio dos salgueiros. 8. Pois o choro se estende pelo território de Moabe. Seu uivo alcançou Eglaim. Seu uivo chegou a Ber-Elim. 9. Pois as águas de Dimon estão repletas de sangue. Contudo, possuo coisas piores guardadas para Dimon, um leão para os que escaparem de Moabe.
e para os que permanecerem na terra. 16. Envie cordeiros ao governante da terra, desde os rochedos através do deserto até a montanha da filha de Tizion. As filhas de Moabe nos vales do Arnon são como pássaros agitados, tirados do ninho. 3. Dê-nos um conselho, decidam ajudar. Façam sua sombra sobre nós, como uma noite ao meio-dia. Escondam nosso desterro, não traiam nossos fugitivos. 4. Possam viver em teu seio os dispersos de Moabe, se para eles refúgio, contra o devastador. Quando o opressor tiver cessado, quando a devastação tiver terminado e os que espezinham a terra tiverem desaparecido. 5. O trono será estabelecido pela graça, e nele, na tenda de Davi, um juiz honesto se sentará, procurando a justiça e buscando a retidão. 6. Temos ouvido sobre o orgulho de Moabe, quão avante ele é, sobre sua arrogância orgulhosa, sua insolência bravata. 7. Portanto, Moabe planteará por Moabe, todos plantearão, vocês suspirarão, feridos pela aflição, pelos bolos de passas de Quihareset. 8. Pois as Pois as plantações de grãos de plantações de Hesbom, grãos de... Continua, amado. pois as plantações de grãos de Hesbom estão murchas, também as vinhas de Sibma, das quais as uvas vermelhas conquistavam os governantes das nações, já que elas chegavam até Iazer e adrendavam pelo deserto. Seus ramos espalhados cruzavam até o mar. 9. Portanto, lamentarei pelas vinhas de Sibmá, como lamentarei por Iazer. Eu os regarei com minhas lágrimas, Hesbom e El-Ale, pois os gritos da batalha estão caindo sobre seus frutos e sua colheita de verão. 10. A alegria e o júbilo são removidos dos campos frutíferos. Não há festança em suas vinhas, não há grito de alegria, não há caminhar sobre uvas nas prensas de vinho. Silenciei a alegria da vindima. 11. Eis porque minhas entranhas vibram por Moabe como citra, e meu coração por Quirhares. 12. Mesmo quando Moabe parecer cansado de adorar nos lugares altos e entrar em seus santuários para orar, eles não terão realizado nada. 13. Esta é a palavra que Adonai falou contra Moabe no passado. 14. Mas agora Adonai diz: dentro de 3 anos, nem um dia a mais. Como se um trabalhador contratado estivesse controlando o tempo, a glória de Moabe será levada ao desprezo, a despeito de toda de sua grande população, e os sobreviventes serão poucos e fracos. Baruch Hashem, amém.
Pode fazer abrahar, irmã Cecília. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, rochedo de todos os mundos, justo em todas as gerações. Elohim fiel que realiza o que anuncia, que promete e cumpre, e que todas as suas palavras são verdade e justiça. Fiel és tu, ó Eterno nosso Elohim, e fiéis são todas as tuas palavras. E fiéis são todas as tuas promessas, e nenhuma sequer das tuas palavras jamais se tornará vã, pois és Elohim e Melech, fiel e misericordioso. Baruch atah Adonai, Elohim fiel em todas as suas palavras. Tem misericórdia para com Zion, por ser este o centro espiritual de nossa vida. E a comunidade de Israel, de alma entristecida, salva logo, ainda em nossos dias. Baruch atah Adonai, que alegras de Zion com os seus filhos. Alegra-nos, ó Eterno, nosso Elohim, com a vinda do profeta Eliarro, teu servo, e com o reino da casa de Davi, teu ungido. Que este venha logo, e que nossos corações com isso se rejubilem. No seu trono não se sentará um estranho, e não herdarão outros a sua kavod, pois juraste a David que não se apagará a sua luz por toda a eternidade. Baruch atah Adonai, Magen David. Pela Torá, pelo serviço religioso, pelos profetas e por este dia de Shabat que nos deste, ó Eterno nosso Elohim, para a santidade, para descanso, para a honra e para a glória. Por tudo isso, te rendemos graças, ó Eterno nosso Elohim, e te bendizemos. Louvado seja teu nome pela boca de todo ser vivo, continuamente, por toda a eternidade. Baruch atah Adonai, Mekadesh HaShabbat. Amém. Amém. Baruch Hashem. Amados, nessas duas leituras que fizemos, do capítulo 15, eu fiz 3 marcações aqui de algo que me chamou a atenção, que é no primeiro versículo, a menção por 2 vezes Moabe ser arruinada. Ar saqueada, Moabe arruinada. Kir saqueada, Moabe arruinada. Ou seja, a gravidade do juízo dela muito mais severo, né? O versículo 5 me chama a atenção a maneira que é descrito com relação aos moradores da cidade de Moabe, né? Seus fugitivos fogem para Tsoar, que é uma novilha de 3 anos, né? A comparação. Sobem a ladeira lamentando enquanto avançam em seu caminho para Oronaim. Choram completamente desencorajados. E ainda no último versículo fala que é só o começo, né? Que ainda há coisas que estavam guardadas para acontecer ainda. E os que escaparem, tanto os que escaparem quanto os que permanecerem na terra, há um leão para os espreitar. Continua, tanto para quem foge quanto para quem fica. E aí eu me recordo que o Eterno ele fala que não tem como nos escondermos dele. Quem consegue se ocultar dos olhos dele, né? Quando ele decreta um juízo, não tem para onde fugir, não tem para onde correr. É só mesmo reconhecer a falha e se humilhar e clamar pela misericórdia dele, né? Se for a vontade dele atender o nosso clamor, assim ele faz. Já no capítulo 16, o versículo 8 me lembra muito em Apocalipse, quando é descrito sobre Babilônia, né? Falando
das riquezas, né, de como conquistavam governantes, nações, a grandeza, né? Posso até acrescentar aqui a soberba, a arrogância, né? A altivez, se achando tão potente, tão poderosa, e agora está em maus lençóis. Né? O versículo 6 fala justamente sobre o orgulho de Moabe, a arrogância de Moabe, né? A insolência. E aí, tudo isso não deu em nada, porque agindo o Eterno com sua justiça, não tem como prevalecer tanto orgulho, tanta arrogância. O versículo 12 diz que, mesmo que pararem de fazer as idolatrias nos montes, nos lugares altos, e entrar nos santuários para orar, serão como se não tivesse feito nada, ou seja, tarde demais para qualquer coisa, né? Porque o Eterno ele sempre dá a nós todos um tempo para que nos arrependamos das nossas falhas. E se durante esse tempo não houver uma correspondência, não houver um resultado desse tempo, né? Se não atentarmos para este tempo que Ele nos dá e nos voltarmos com sinceridade para Ele, depois que o juízo já estiver em andamento, não tem o que fazer. Não adianta mais orar, né? Vamos colocar assim. E é um termo que está fresco ainda na minha mente, se referindo ao próprio Mashiach, que diz que agora ele é o nosso advogado, né? Os nossos amigos cristãos, eles falam muito desta forma, né? Que ele agora é um advogado, mas que quando ele voltar, ele vem como juiz. E enquanto temos ele por advogado, então ainda conseguimos alguma misericórdia da parte do Pai por intermédio dele, mas que quando ele for enviado para retornar e congregar os santos, aí quem não deu ouvido antes agora também não tem o que fazer. E isso me faz lembrar também da parábola do rico e Lázaro, né? Todos conhecemos a história, né? Que o rico viveu os seus prazeres aqui e Lázaro era infeliz e necessitado e mendigava à porta dele. E quando os dois se encontram mortos, né? Quando morrem, um vai para um lado, outro para o outro, né? Um vai para Abraão, outro para o Sheol. E de lá o rico tenta ainda clamar pedindo por água e ali já não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Depois da morte segue-se o juízo, e depois que o Eterno se levanta para agir, não tem quem faça parar aquilo que ele já iniciou. São essas as minhas considerações com relação aos 2 capítulos, amados. Fiquem à vontade para fazer os comentários, por favor, coopere conosco. Essa situação de Moab representa a situação de várias nações e trazendo hoje para os nossos dias, Moab, antes de acontecer tudo isso que aconteceu com ela foi alertada antes, porque o Eterno não faz qualquer coisa sem antes estender o seu manto de misericórdia, sem antes colocar um tempo para arrependimento, para que o pecador, ou a cidade, ou a nação se volte para ele. Mas quando chega ao limite, aí ele traz a repreensão, a correção, ele traz a tribulação. Moab foi avisada, passou o tempo, não quis ouvir e veio toda esta tribulação. Por isso que vemos aqui eles fugindo, né, e chorando completamente desolados,
completamente entristecidos. Por quê? Porque muito provavelmente esse choro até podia não ser de arrependimento, mas de remorso por não terem conseguido prosperar, por terem sido encontrados assim, de repente, com tamanha tribulação. Não porque não foram avisados, mas porque talvez não ouviram, não deram ouvidos aos alertas, pensavam que tudo ia correr bem até o final, tudo iria ficar bem, mas foram pegos assim, como que de surpresa, porque eles não estavam esperando por isso. É, para nós hoje, o que podemos aplicar na nossa vida? Nós temos tido, nós temos estado sendo alertados, né? Nós estamos sendo alertados por várias fontes de informação, por vários atalaias, levantados até pelo próprio Elohim, para que nos posicionemos. Moab era uma cidade. Nós habitamos em cidades. Cidade não é lugar para nós. Não é lugar para o povo do Eterno. Mais uma vez, volto a falar nisso. É, há tempo, como ela disse, como a Priscila disse muito bem, há tempo de orar e há tempo de agir. Creio que hoje onde nós estamos, nesta era, neste ano, sabendo que nós já sabemos, aprendendo durante esse pouco tempo que nós já estamos em chuva, não é tempo mais de apenas ficar orando, é tempo de agir. E por isso que Yeshua, quando ele alertou, disse: vigiai e orai. Então, essa sequência das palavras não é à toa. Ele não disse primeiro para orar, ele disse primeiro para vigiar, para depois poder orar com propriedade. Orar sabendo o que está a orar, não é? Antes, a necessidade de vigiar, ver o que está a acontecer ao redor, estar alerta. E não só para ter conhecimento apenas, não apenas para engordar o nosso cérebro de conhecimento, de sabedoria do que está a acontecer, mas para que nos posicionemos face aos acontecimentos. Então, nós hoje precisamos fazer isso. Já oramos bastante, eu penso. É tempo de agir. Quando diz aqui no versículo 9 do capítulo 15 que há coisas piores guardadas para Dimon, um leão para os que escaparem de Moab e para os que permanecerem na terra. Neste, nesta fase, é aquele escapar de última hora, entende? Há momento de sair e há momento de tentar escapar. O tentar escapar é na última hora, quando tudo já está fechado, quando o cerco está levantado e a pessoa quer fugir por um buraco. Agora que há estradas, entre aspas, abertas, livres, disponíveis para muitos de nós passarmos da cidade para os campos, muitos de nós não queremos, né? Temos várias justificativas para isso. Hum, a maioria de nós, né, esposas, tem independência do marido. Os maridos, não tenho recursos financeiros, etc, etc. Mas, no final das contas, o que que conta? Conta o que foi feito. Quando formos diante de Adonai, as circunstâncias, muitas delas, não vão servir para nada. O que vai servir é a ação tomada, o posicionamento tomado de cada um de nós. Então, eles vão tentar escapar. Quem tentar escapar na última hora vai ser pego por um leão. E isto aqui não é a primeira vez que nós lemos. Em Yirmiyahu também lemos isso. Quem tentar escapar na última hora, as feras da terra sairão e atacarão. Por quê? Porque não quis crer, não quis acreditar, não quis agir no momento oportuno e deixou tudo para o final, né? Como eu vejo muitos de nós agir assim. Muitos estão incrédulos, pensam que essa situação do mundo atual voltará à normalidade. Há quem alega que já houveram outras pestes, que Covid não é a primeira vez. Já houve a peste negra, peste. Não me lembro dos nomes agora. As outras pestes que já assolaram o mundo inteiro e até fazem comparações estatísticas de que Covid não ceifou tanto quanto as outras pestes anteriores,
mas depois o mundo se reergueu, a economia, e houve mais desenvolvimento. Então, também Covid é mais uma e tudo passará. Infelizmente, cristãos, né, ou membros de Teshuvá, com esse tipo de discurso é lamentável, né? Então, que possamos refletir mais sobre isto, se essa reflexão nos ajudar em alguma coisa, em posicionamento de nossa parte, porque o Eterno, sim, ele tem um tempo determinado para que o arrependimento seja mostrado em formas de frutos. Por isso que Yohanan, o imersor, dizia para mostrarem frutos de arrependimento. O arrependimento não tem que ser apenas uma emoção, um discurso, uma falácia. O arrependimento tem que ser traduzido na prática em frutos. Frutos são obras, né? Olha aqui o versículo 14 do capítulo 16, diz assim: Mas agora, Adonai diz, dentro de três anos, nem um dia a mais, como está aqui pautado, né? Nem um dia a mais. Como se um trabalhador contratado estivesse controlando o tempo, quer dizer que vai ser um tempo exato, exatamente 3 anos, como foi falado aqui. A glória de Moabe será levada ao desprezo, a despeito de toda a sua grande população, e os sobreviventes serão poucos e fracos. O que eu vejo, nós notamos que as cidades são compostas de grandes populações, é um aglomerado de gente, um em cima do outro, nesses prédios, arranha-céus, que são uma abominação em relação ao Eterno, né? Porque esses nem deveriam ter sido construídos. Um modo de habitação que o Eterno propõe não é esse em que nós estamos acumulados um em cima dos outros. Por isso que as cidades são lugares de muita população, como diz aqui, a sua grande população. No final diz que os sobreviventes serão poucos e fracos, né? Grande juízo virá sobre esses aglomerados de população, ou seja, as cidades. E tem esse tempo determinado, né? 3 anos. Tempo suficiente para quem tem vontade fazer alguma coisa e escapar. Escapar pela sua própria vida. Mas o que eu vejo hoje, eu não sei se são meus olhos que estão condicionados a ver só isso, ou se alguém mais vê coisas assim também, né? Amém. Amém. Alô, tem alguém aí? Estamos acá. Ah, olá lá. Presta atenção, mano. Eu posso só falar aqui o que eu marquei? No capítulo 15, 16. Do capítulo 15, eu só reafirmo que a irmã Cecília relatou, né, todo o tempo dado, né, pelo Eterno, a observância que ele sempre avisa o teu povo, ele é sempre justo. E o que me marcou muito aqui é a questão dos 3 anos, né, no versículo 5 do capítulo 15, meu coração chora por Moabe, seus fugitivos fogem para te zoar. Uma novilha de 3 anos. Eles sobem a ladeira de Luxite, lamentando enquanto avançam em seu caminho a Arunarim. Choram completamente desencorajados. O quanto que a gente tem que estar muito, muito atento e muito certo com a palavra do Eterno.
Muitas vezes, ao ver os exemplos na palavra, Torá, com a Brit Hadashah, no Novo Testamento, né, observamos sempre o ponto central. Se nós estamos verdadeiramente atentos ao que a palavra diz. Isso eu primeiramente me incluo, né? Porque muitas vezes já está tão claro e ainda não há uma atitude a tomar. Ou às vezes em espera de algo, como a gente sempre relata aqui, né? Ou porque aquele lubridiar que eu quero dizer, parece que as coisas estão em melhora e aí de repente podemos ser surpreendidos. Então eu entendo muito que o que acontece com a grande maioria é isso. Há um lubridiar do inimigo, que ele sabe que nós somos acomodados e geralmente aquilo que nos apraz, logo nós cairemos. Logo a gente vai logo se sentir confortáveis e assim dominados, né, pela situação do que nos cerca. Então, o que eu vejo nessa experiência, mais uma vez, do povo, na sua rebeldia, na justiça sendo feita, e com certeza o Eterno ele não faz nada sem que haja mesmo a sua justiça. Ele houve o tempo de arrependimento, mas não quiseram. Então, para nossas vidas, que possa ter esse despertar, de não nos deixar acomodar. E no capítulo 16, eu cheguei a marcar aqui o versículo 5 também. Vou ler um pouquinho do 4, só para dar o contexto. Quando termina a extorsão, cessa o espólio, e os que pisoteiam a terra são destruídos. O trono será estabelecido pela graça, e nele, na tenda de Davi, um juiz honesto se sentará, procurando a justiça e buscando a retidão. Aqui eu vejo o nosso Yeshua, a promessa mais almejada para nossas vidas, né? Ser reinado e cumprirá. Lembro da relação com o livro de Revelações, Apocalipse. Foi logo remetida essa parte aqui. Eu achei impressionante, né? Em Miarro, perdão, Yeshayahu, Isaías. Eu já tinha passado por aqui, mas nunca tinha me atentado essa relação do cumprimento da palavra dele, né, da revelação dele. Louvado seja o nome. Esse trono sendo preenchido por um juiz honesto que não tem comparação com o que nós almejamos na nossa nova terra. E para fechar, o versículo 13, né, que remete novamente o tempo de estar fazendo as coisas do Eterno, né? Esta é a palavra que Adonai falou contra Moabe no passado. Mas agora Adonai diz, dentro de 3 anos, nenhum dia a mais. Como se o trabalhador contratado estivesse controlando o tempo. A glória de Moabe será levada ao desprezo. Só um momento.
e despeito da sua grande população, e os sobreviventes serão poucos e fracos. Então, o Eterno, ele é que nós não sabemos o momento, mas ele já sabe. A palavra aqui remete novamente a isso, a um tempo determinado. Possamos ter mais de 24 horas? Não sei. Podemos ter uma hora também, não sei, ou um ano, ou mais uma década, mas independente desse tempo determinado, nós temos que estar vivendo como não se houvesse mesmo o amanhã. Porque como nós não sabemos esse tempo determinado, então o hoje é o que importa. É se consagrar, é remir o tempo, até como a mana Cecília sempre nos alerta, né? Esse tempo abreviado que vivemos, mas que para o celestial nós temos que remir, nós temos que buscar edificação, libertação, olhar para a nossa Torá viva, Yeshua, saber que vamos conseguir, lembrar que nós faremos obras maiores. Foi a palavra dele, foi a palavra do Filho, representante maior do Eterno aqui. Se ele falou, então vai acontecer. Mas a gente tem que estar vivendo como se fosse o hoje mesmo. E porque o tempo determinado não sabemos. Então, a preparação espiritual, a preparação material também, a atenção às notícias, saber sempre separar o que está sendo mesmo do Eterno, o que não está sendo, porque é muito sedutor. E eu confesso, manas, o inimigo, ele não está brincando mesmo de inimigo. Quando fala a palavra dele, de ser ardiloso, e ele usar a própria palavra, e só para fechar, para não tomar o tempo das outras irmãs falarem, os irmãos também, hoje conversando com um colega meu de trabalho, que é de igreja, mas está sendo tocado pelo Eterno, né? Então ele não sabe ainda que a Techuvá já está na vida dele, mas... E ele chegou e falou assim: Adriana, soube de tal relato em uma cidade do Nordeste, que pessoas, né, que são homoafetivas, que se falam, né, chegaram à igreja e pediram para ser batizadas. E aí o pastor falou que não poderia, né? Esse pastor, seguindo a palavra, orientou que o batismo não era dessa forma, que haveria que ter um conhecimento, a pessoa teria que saber o que a palavra diz sobre o batismo e toda a sua mudança de vida. E aí essas pessoas foram a público, acionaram o Ministério Público também, houve uma repercussão para ver como é que foi na íntegra, mas a mídia passou como, né, aquele pastor errado de não aceitar. E quando você vai verificar o detalhamento, não foi da forma que a mídia passava. E nisso eu na hora já compartilhei com ele o espanto, né, de como as coisas estão aceleradas. E aí ele falou assim: Adriana, agora o que mais me espantou, quando eu relatei isso com um dos pastores do ciclo dele, né, da parte,
E o pastor falou assim mesmo para ele, mas está errado o pastor não aceitar o batismo. Aí ele falou assim, mas você está entendendo o que eu estou te falando? Aí esse pastor, né? Ele, é por isso que nós vamos ser perseguidos. A gente fica negando todas as coisas às pessoas, a culpa é nossa mesmo. Preste atenção, isso é um pastor, né? Falando. E ainda finalizou a palavra. Se fosse eu batizaria assim mesmo e tá tudo bem. É importante aceitar Jesus Cristo. Falou assim mesmo. Isso, um homem de anos no ministério. E aí, esse meu colega de trabalho falou assim, Adriana, eu tô até agora ainda atônico com o que eu vi, porque eu... Aí eu falei assim, se você volta lá nos seus estudos de Miarro, né, Jeremias, em Isaías, Neemias, isso aí é totalmente, é porque a gente não está preparado, na verdade. A verdade está ali escrita, mas quando a gente vive, a gente não entende. E a nossa perseguição não vai ser dos de fora, a perseguição vai ser dos de dentro. Aqueles que assim se denominam conhecedores da palavra, do evangelho, eles serão os primeiros a nos entregar. Não são os de fora, não é o ímpio que é o problema, mas sim daqueles que se dizem conhecedores. Aí, desse testemunhar que eu relatei para vocês, meus irmãos, então, tanto que eu quero dizer, qual for o seu círculo, né, familiar, social, onde você trabalha, e principalmente o círculo religioso, vamos dizer assim, né, virá dos que a gente mais estamos próximos, o levantar contra o martírio, a perseguição, é dos que vão estar mais próximos. E hoje eu reafirmo muitos estudos que a gente repassa aqui. Às vezes a gente não é questão de acepção, mas teremos que ter muita atenção até nisso, porque chegará horas que a gente vai ter que ter uma palavra de decisão e a ação mesmo até de o afastar e saber a questão também de procurar local que o Eterno assim te designar, porque a perseguição maior vai ser dos de dentro e a gente está muito preparado com os de fora, o anticristo, né? Os que serão o falso profeta, né? E o ímpio, mas a gente não se atenta que será dos de dentro. Então eu finalizo a palavra, me desculpa se eu tomei o tempo. Baruch Hashem. Irmã Adriana, e Yeshua já disse, né, que os inimigos do homem serão os de sua própria casa, né? Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, nora e sogra. Toda essa confusão dentro de casa mesmo, é onde começa a perseguição. E quando você falou sobre o versículo 5 do capítulo 16, em que o justo e honesto juiz se assentará, procurando justiça e buscando a retidão. O que é justiça? A justiça é fazer o que está na Torá. A justiça é a Torá, não é? E como é que a gente pode fazer, cumprir, guardar toda a Torá estando no meio da Babilônia, no meio de um lugar onde o Eterno já mandou para nós sairmos? É muito difícil, gente. Quanto mais o tempo passa, mais eu me conscientizo, mais eu vejo o quão difícil é guardar a Torá na cidade.
A gente não tem tempo, vive correndo de um lado para o outro em busca de sustento, em busca de pagar impostos elevados, impostos. A gente não tem shalom por causa do barulho dos vizinhos. Você quer guardar o Shabat, você quer fazer uma leitura, você quer orar e meditar, o vizinho está com música profana extremamente alta. O que você vai fazer em pleno Shabat, ouvindo música profana? Como você vai tampar os ouvidos dos seus filhos? Isso é um impedimento para guardar a Torá. Olha para a nossa comida, olha para a nossa água. Há bem pouco tempo atrás, aqui em Moçambique, foi descoberto que nas águas havia restos fecais. Inúmeros tipos de contaminação. Nada foi feito. A água continua aí, correndo nas torneiras, a gente bebendo dessa água, né? Se impurificando todos os dias. Comida contaminada. Olha aqui para o versículo 9 do capítulo 15, que diz que hum, pois as águas de Dimon estão repletas de sangue. E as nossas águas de Moçambique estão repletas de restos fecais. Quase a mesma coisa, né? Água de sangue. Como pode a gente beber água de sangue se nós não podemos consumir sangue? Se a Torá diz para não consumir sangue, como é que o justo juiz vai encontrar justiça em nós se nós bebemos sangue? Se nós bebemos água contaminada? Sem falar das comidas, né, do supermercado, que são todas modificadas. Então, como você vai guardar a Torá estando no meio de Babilônia? Difícil. Olha aqui, Yeshua disse: ai, como é difícil um rico herdar o reino dos céus. Não que Yeshua estivesse dizendo que é impossível, mas é difícil. Não que eu esteja dizendo que todos que estão na cidade não guardam a Torá, mas eu estou dizendo que é muito, mas muito difícil. E por que que nós estamos teimando em nos sujeitar a esta situação que é difícil? Eu fico indignada. Onde é que estão os homens para ouvir isso? Onde é que estão os homens para ler isso? Cadê nossos maridos, irmãs? Onde estão? Né? Porque se isso entrasse na cabeça de um chefe de família, alguém que conduz a sua família e quer agradar ao Eterno, eu acho que o posicionamento devia ser tomado o mais urgente possível. Não temos tempo. Eu digo que Babilônia engana as nações, embriagando-as com seu vinho. E quanto mais o tempo passa, eu entendo que esse vinho da Babilônia é servido em diferentes taças. Há muitas taças. Cada dia que passa, Babilônia tem mais uma nova taça, mais brilhante, mais cristalina para enganar. Uma das taças de engano de Babilônia é pensar que nós ainda temos muito tempo. Ouço muita gente dizer que ainda há muito tempo para a vinda de Yeshua, que isso tudo vai passar, é só uma fase, é só mais uma pandemia, é só mais uma situação. Puro engano. É mais uma taça do vinho da Babilônia. Então, esse pensar de que há muito tempo faz com que as pessoas se acomodem, pensem que não, isso não é a marca, porque ainda falta muito tempo, então como pode ser a marca? Faz com que as pessoas pensem que tudo vai passar, então fiquemos aqui onde estamos, acomodados nas nossas almofadas. Então, ninguém quer largar as suas almofadas, ninguém quer se posicionar porque pensam que falta muito tempo. Veio aí uma corrente, né? Tem uma corrente que diz que existem vários anos ainda perdidos e vários anos faltam. Está embriagando muita gente com isso. Muita gente está sendo levada a deixar de se posicionar, de se preparar, tanto fisicamente quanto espiritualmente, porque já bebeu essa taça do tempo fantasma que ainda existe, não é? Muito triste, muito. Irmãos, fiquem à vontade para continuar os comentários de vocês. Irmão Márcio, caso queira participar com comentários, por favor, irmão, fique à vontade também. Tudo que está sendo colocado é realmente muito sério. A gente
tende a ficar somente no campo da teoria, somente no campo do eu podia, eu faria, se eu pudesse, mas se isso, mas se aquilo, e as justificativas são várias se a gente for colocar dessa forma. O que falta, né, para de fato nós tomarmos atitudes e começarmos a agir? O primeiro passo somos nós quem damos. E a partir do primeiro passo, o Eterno ele nos abençoa, nos motiva, nos fortalece para que o próximo passo também seja dado, e depois o próximo, e depois o próximo, e até estarmos de fato caminhando efetivamente. Fazer algumas anotações de coisas práticas a se fazer, né, com relação à estocagem, né, como está o nível de estoque? Está zero, então o que que eu posso fazer primeiro? Qual é o primeiro passo que eu preciso dar? Comece com um pouco. Às vezes a gente fica pensando assim, mas eu não tenho recurso, mas se o pouquinho que eu tenho eu usar com sabedoria, o Eterno abençoa. Então, se listarmos pelo menos três coisas, bem pouquinho mesmo, três coisas práticas, mas assim, de domingo em diante. Três passos que eu posso, três medidas que eu posso tomar, que são pouquinhas, mas que vão fazer a diferença a longo prazo. É melhor começar de alguma forma do que ficar só pensando em começar e não começar nunca. Precisamos sair do campo da teoria, amados. Precisamos sair do campo da teoria e passar para o campo das ações. Como a irmã já disse inúmeras vezes, desde que começamos a nos reunir, falar só não basta, né? Precisamos agir. Eu vou orar. Amém. Mas primeiro, antes de orar, você precisa também agir. Quando, não sei vocês, mas eu quando preciso de comprar alguma coisa ou algumas coisas, eu faço uma lista para eu não escapar dessa lista, porque a nossa tendência é: estou precisando, então eu vou levar. Não, a lista te condiciona, te faz você ficar disciplinado e atento no que realmente é prioridade. O que que é a prioridade agora, amados, para nós? Vamos listar ao menos três coisas, mas toma isso não como um palpite, mas como um conselho e faça. Faça a partir de domingo, a partir de segunda, mas faça alguma coisa, não deixe para a última hora e você ter que se justificar de nunca ter tentado nada, ouviu tanto e não fez nada. Amém? Amado? Amém. Eu comentar Shalom, Shabbat Shalom a todos. É, eu acho que para mim, isso é um pensamento meu, é fundamental o que a irmã comentou, em dar um primeiro passo, porque primeiro necessário é a gente nascer de novo, abandonar as velhas práticas, principalmente para mim, estou falando de mim, que vim do cristianismo, não denegrindo a imagem, né? Mas queria até relatar um fato que aconteceu há um tempo atrás, acho que mais ou menos um ano, na pandemia. Aqui na minha cidade tem um judeu que eu peço a Deus muito para encontrar ele novamente. E eu passei na farmácia e vi um judeu tava com tzitzit pendurado, kippah na cabeça, e me veio assim na mente de fazer amizade com ele.
Sabe uma coisa, tipo, como passa aquele pensamento rápido na sua mente? E eu falei, ainda estava no cristianismo, e eu falei, não, esse pessoal aí, ele segue muita lei, e nós estamos na graça, né, que é um costume de quem está em algum tipo de denominação, e achar que tudo é pela graça e pode tudo. E esses dias assim que tá me vindo o processo todinho de ter chuvado e o Pai tem aberto meus olhos a respeito da Torá, a respeito dos seus mandamentos, e tipo me bateu como se fosse uma lembrança daquele homem que eu vi, que eu ignorei, e é como se o retorno agora às veredas antigas é como se fosse um chamado mesmo, sabe? Porque de uma música você, tipo, Deus fez meio que um reboliço na minha vida e, tipo, tá sendo muito incrível e, tipo, do nada eu tô no YouTube, apareceu uma propaganda de fazer um curso, umas aulinhas de hebraico gratuita. E faz mais ou menos 2 meses que eu iniciei o curso. E o Moré do hebraico, ele tem passado algumas coisas também, né? Tem dado alguns esclarecimentos a respeito da Torá. E do nada eu tô passando e vejo o grupo aqui e tô aqui, tô aprendendo todos os dias com vocês. Aí conheço também o Moré Fábio Pires. Então, para vocês verem como que o pai ele vai cercando e a gente vê que os planos dele não tem como ser frustrado na nossa vida, que por mais que você tente escapar, tente sair fora, mas a cada momento você encontra algo e aquilo dali já acende mais aquela chama que está dentro de você. E isso é muito incrível, porque não é achismo, não é emoção, porque a emoção ela é meio que o coração do homem engana, mas tirando a emoção, tirando o achismo, está sendo uma experiência para mim muito incrível. E a cada dia que eu tenho estudado um pouco mais da palavra do Eterno, tipo, principalmente no, na Brit Hadashah, eu nunca que eu imaginava que existiria a Torá no Novo Testamento. E, nossa, parece que os olhos vão se abrindo, coisas que eu lia e que hoje eu leio as mesmas e é tipo, tem um renovo de fato. Então isso é muito incrível, coisa que eu, às vezes, quando as irmãs estão recitando o Shema, e eu me ponho de pé e cubro o rosto, e vocês não têm noção do que o meu coração exulta na presença do Eterno. E é incrível. E eu agradeço muito ao Pai que nessa reta final, né, porque nós cremos que falta pouco para terminar de cumprir as promessas que o Machia nos fez, de levar as boas novas a todas as nações. E eu creio que tudo que tem acontecido e está acontecendo, só de fatos que realmente despertaram, é que começam a observar a Torá com apreço, com apego, e como que é o único tesouro que nós podemos de fato ter, esses ensinamentos. São os terlims, os salmos, tudo é tipo, você se apega a isso aí como se fosse seu maior tesouro. E é isso aí, só trazendo uma observação ao que a irmã Priscila falou. E é um prazer enorme estar aprendendo com vocês aqui. Às vezes até me sinto só aqui como um homem, mas espero que minha presença não incomode. E assim que abrir o grupo dos irmãos, também farei parte lá, porque o meu maior intuito é aprender. Agora eu tô tipo como ouvinte. Eu, às vezes até fico com o coração apertado falar alguma coisa, mas é melhor ouvir do que falar. E que o Eterno
vos abençoe, vos guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre vocês e ponha em vocês a misericórdia e a paz. Shalom, shalom. Agradecemos o relato que o irmão traz, porque isso nos fortalece. Sabemos que os remanescentes, todos têm um propósito, né? Com certeza. Se cada um for relatar aqui, pode ter certeza que vai ser bem parecido com o que o irmão falou. A gente tem um despertamento do espírito que você fica muito pensando o quanto tempo li a palavra e não entendia. Mas isso é o próprio Eterno abrindo, né, o nosso entendimento. Baruch Hashem, obrigada, irmão Márcio, por estar aqui conosco. Bendito seja nosso Pai pela sua vida. Sim, a gente fica feliz com a sua participação, irmão, e não fica constrangido, não. Quando precisar falar, por favor, fique à vontade, tá bom? É muito bom a gente ter a confirmação daquilo que a gente está fazendo, né? O Eterno seja louvado por isso. Irmã Ana, irmã Regiane, irmã Yasmin, irmã Luana, fiquem à vontade, amadinhas, caso queira também contribuir com comentários. Não, bate na mão. Vocês já explanaram tudo muito bem, amada. Tudo a rabar, cada um de vocês. E obrigada, irmã Márcia, por trazer mais uma vez um pouco do testemunho da sua vida. E sua entrada para Techuvá. Que a Abba te abençoe, te conduza mais e mais na tua palavra viva. E faça resplandecer tua paz sobre você, sobre os seus, sobre cada um que está aqui presente. Shem Shor HaMashiach. Amém, amados. Então, sendo assim, nós partimos então para o encerramento desse estudo nesse dia de hoje. A sensação de dever cumprido é muito boa, né? O Eterno cada dia tem nos fortalecido. Eu gostaria de frisar mais uma vez, amados, faça essa listinha, né? Quando a gente tem uma lista, é como se fosse um compromisso mesmo, né, de fato. Mas aí esse compromisso é consigo mesmo, com você mesmo, com a sua família. Faça o que estiver ao seu alcance, dê o primeiro passo, não fique esperando, 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 e essa espera pode ser um laço para nós, né? Enquanto é possível agir, vamos agir. Amém? Vamos orar então, amados. Por favor, irmã Cecília, ore por nós. Vamos orar então. Avinu Shabbat Shamayim, nosso Pai que estás no céu, bendito seja o teu nome mais uma vez. Queremos te exaltar, glorificar-te, bendizer-te e te agradecer por mais um momento que nos permitiste estar juntos
diante da tua face, com a permissão de Yeshua HaMashiach, nosso Adão. Te agradecemos por mais um estudo, por mais um alerta que nos dás, um exemplo através de Moave, que nós possamos trazer isso para a nossa vida e que não seja apenas um conhecimento da tua palavra, para que não sejamos como aquele homem que, ouvindo a palavra, não a pratica, é semelhante a um homem que constrói a sua casa na areia e quando vem a tempestade, tudo vai embora, tudo é arruinado. Mas que sejamos aqueles que, ouvindo a tua palavra, colocam em prática, assim como Yeshua disse. Por favor, nosso Pai, tenha misericórdia de nós. Nos ajude a sairmos dos nossos lugares de condicionamento, lugares de comodidade. Dá-nos, Pai, forças para largar as nossas ilusões e nos posicionarmos em obediência a Ti, porque o que é o amor senão a obediência? O que é o amor senão a guarda dos Teus mandamentos? Como Yeshua disse, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Pai, nos ajude a fazer os Teus mandamentos, desde os mais simples até os mais complexos. Muitas vezes nós queremos fazer coisas grandiosas, ser notados, aparecer, mas é das coisas simples que se faz grandes obras. É começando a obedecer o mandamento do Shema, de orar, de ensinar aos nossos filhos a tua palavra. Pai, depois disso nós conseguiremos fazer as coisas maiores. É começando por fazer uma lista, por se tocar grão a grão, nem que seja uma xícara de arroz por dia. É uma demonstração de obediência, uma demonstração de que cremos que tudo o que foi profetizado será cumprido, que o momento do inverno chegará, que os dias de escuridão virão e já chegaram. E quem não tiver nada em suas mãos, como é que Yeshua fará o milagre da multiplicação? Que nós possamos refletir sobre isso, Pai, nos ajude. Neste Shabat nós queremos passar o dia com a tua presença, na tua presença, com alegria. Nos ajude, Pai, a deixarmos de lado todos os nossos problemas, que são tantos, as nossas aflições, as angústias de nossa alma, de nossos corações, e que possamos ter a esperança que a tua bondade está sobre nós, apesar de todo o nosso desmérito. Te pedimos, Pai, ajude a todos aqueles que neste momento precisam de shalom, de reconciliação, para que as brigas entre casais terminem. Pedimos por todos os doentes do nosso meio, se existe alguém com um familiar, um amigo enfermo, Pai, venha com a cura para que, levantado de sua cama, ele possa ter forças para te dar graças, para te adorar, te servir, escutar a tua palavra e guardar os teus mandamentos. Te pedimos por aqueles que passam frio, não só frio na pele, mas também frio na alma, pela solidão que encontram nos seus caminhos, por não serem compreendidos pelos seus familiares, pelos que estão próximos a si, por aqueles que sentem frio porque compraram uma briga por causa do amor da tua palavra. Conforme está escrito, que os nossos inimigos seriam os de nossa própria casa. Como é difícil ter inimigos que moram debaixo do mesmo teto? É muito difícil. Yeshua sabe muito bem do que isso significa, porque ele teve um inimigo que comeu do mesmo prato com ele, mas levantou a sua mão contra ele. E isso foi relatado no Terrilim por David. Pai, nós pedimos que em nome de Yeshua escute nossas orações e nos faça ser uma bênção, não apenas querer bênção das tuas mãos, mas que nós sejamos os produtores de bênção, que possamos dar o primeiro passo, crendo assim que a tua fidelidade nunca falha, que tu prometeste
abrir o mar, mas que Moshe primeiro dissesse ao povo para que ele marchasse. Obrigado, Abacadosh, bendito és. Bendito foste e bendito serás para sempre. Agradecemos-te pelo teu reino glorioso, pelas coisas maravilhosas que tens preparado, mesmo antes da fundação do mundo, para todos aqueles que te amam. Te agradecemos pela tua palavra, a tua Torá, que nos salva, que nos lava, nos purifica. Te agradecemos pelo teu grande amor demonstrado através do envio do teu Filho amado para dar a sua vida preciosa pelas nossas vidas que não prestam. Te agradecemos, Pai amado, por mais um Shabat, por mais uma semana. Perdoe nossos pecados. Lamentamos muito te ofender sempre, cada dia mais e mais. Tenha misericórdia, nos ajude a sermos fortes e corajosos. Nos ajude, Pai amado, mesmo que estejamos sozinhos na caminhada, para que não nos esqueçamos que Yeshua prometeu estar conosco. Em nome dele nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Baruch Hashem, por cada um de vocês, amados. Que o Eterno abençoe,